A questão constitucional, que foi reconhecida como repercussão geral, está formulada nos seguintes termos: definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica, como os da inviolabilidade, da honra e da imagem, e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais ou ainda a outras consequências jurídicas. Me parece que o caso concreto claramente se constitui na clássica liberdade de expressão. Nós já várias e várias vezes, eu trago no meu voto todos os casos em que aqui julgamos, várias e várias vezes já analisamos a questão da liberdade de expressão dentro do binômio constitucional, liberdade com responsabilidade. Ou seja, a pessoa ou associação tem liberdade de se expressar sobre determinada questão. Agora, se ela pratica crime com isso, ela vai ser punida. Se ela pratica um ato ilícito, ela será punida. Se ela dolosamente, ou como às vezes a lei diz, de má fé, gera prejuízo ao terceiro, deverá ressarcir. Mas o que se pretendia aqui, ou o que os chamados os independentes pretendem, ministro André, é uma censura prévia. É que uma determinada associação não possa ser contra rodeio. Senhor presidente, também eu estou acompanhando aqui a conclusão trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. O ponto que eu gostaria de discutir, na verdade, diz respeito à retirada de conteúdo falso, que é um tema que já tratamos em casos anteriores e que, ao meu ver, deve refletir na tese de julgamento. Então, por hora, eu estou acompanhando na íntegra o ministro Alexandre de Moraes, na divergência aberta por Sua Excelência, mas na tese, já adianto que, na minha compreensão, é necessário prever a possibilidade de retirada de conteúdo manifestamente falso quando esse conteúdo ficar ainda disponível em redes sociais ou outros meios. No meu voto, ilustres ministros, eu trago apenas algumas lembranças para distinguir o que são zonas de desacordo moral razoável em relação ao terreno propriamente dito da mentira, das fake news. Então, vacina faz mal. É válida uma campanha dizendo que vacina mata, que vacina faz as pessoas eventualmente se tornarem espiões de outro país? É claro que não, porque não há desacordo moral razoável em relação a isto, uma vez que a ciência assentou paradigmas sólidos há algumas décadas, quiçá séculos, ou de que há raça inferior, ou que há raça pura. Então, nada deste tipo que ingressa na esfera da tipicidade penal pode ser vista como desacordo moral razoável. Neste caso, não. Como o ministro Alexandre vem de assinalar, nós estamos num terreno em que há práticas culturais, econômicas, sociais, seja com o nome de rodeio, seja com o nome de vaquejada, seja com o nome de tourada, nós temos essa prática milenar de utilização de animais nesses eventos de diversões públicas. Há quem concorde, há quem, como no meu caso, discorde, mas é certo que não há território para interdição do debate público. Na mesma linha do que já foi pontuado a partir do ministro Alexandre, também entendo que sequer é o caso de devolvermos o julgamento ao Tribunal de Justiça de São Paulo. A campanha que foi trazida pela associação que critica a prática de rodeios é intitulada "Quem patrocina e apoia rodeios também tortura o bicho". Ainda que nós possamos discordar, talvez, da amplitude ou da generalização de uma expressão como essa, sem dúvida nenhuma, é uma opinião que está amparada pelo âmbito da liberdade de expressão. Liberdade de expressão essa que, além da dimensão individual, tem
uma dimensão de direito para a esfera pública, do livre exercício da razão pública e da crítica a pessoas, crítica, eventualmente, a alguns projetos e alguns comportamentos ou mesmo eventos públicos e sociais, como é o caso concreto. Estabeleci que a liberdade de crítica é o consectário da liberdade de expressão. E, no caso em foco, trata-se de uma organização de proteção de animais que se volta contra a realização dessa festa do Peão de Barretos, manifestando, assim como nós vimos na vaquejada, manifestando a sua opinião sobre essas festas que geram sacrifício aos animais, que também são protegidos na órbita do meio ambiente, da fauna, pela própria Constituição Federal. Eu entendo, assim como o ministro Alexandre de Moraes, que nós devemos ser minimalistas e nos adstringirmos ao caso. O caso concreto é uma organização de proteção dos animais se voltando contra a festa do Peão de Barretos. E isso nada mais é do que o direito de crítica consectário à liberdade de expressão. Senhor presidente, esse é daqueles temas que eu costumo dizer como faziam os ministros da velha guarda. O debate já está maduro, e então aqui é simplesmente aderir a uma situação. Até porque já julgamos, por exemplo, a vaquejada mais de uma vez aqui nesse plenário. Na primeira vez, era por 6 votos a 5, foi um decreto do Estado do Ceará declarado incompatível com a Constituição, depois houve uma emenda constitucional, houve uma nova ação, essa nova ação contra a emenda constitucional, eu fui o relator, e foi aí então reconhecido que era possível, desde que com uma série de parâmetros exatamente de não haver maltratos, de cuidados, de supervisão pelo Ministério Público, pelo acompanhamento de instituições e, evidentemente, que a liberdade de crítica é garantida pela nossa Constituição, desde que não afronte aqueles princípios que estão no artigo 5º, não é? Quais sejam aqueles que sejam falsos, mentirosos, que atentem contra a pessoa em sua integridade e dignidade. Mas, em resumo, eu também, assim como os que me antecederam, não identifico nenhuma ilicitude em si, em uma pessoa jurídica ou pessoa física, no caso uma ONG, sustentar uma posição contrária, né, e tentar persuadir patrocinadores a se afastarem de um determinado financiamento. Entendo que a Constituição Federal é muito clara, inclusive na interpretação recente que foi dada por esse Supremo Tribunal Federal, que julgamos recentemente o imbróglio e que se demonstrou um tema constitucionalmente tenso e socialmente controverso. Então, em resumo, eu dou provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais, assim como fez o eminente ministro Alexandre de Moraes, que inaugurou a divergência, eu também o faço. Neste caso, quando se afirma que as postagens feitas, a divulgação feita era no sentido de que as práticas utilizadas nos animais de rodeio causam sofrimento, eu diria, e as práticas de cerceamento de liberdade de expressão causam sofrimento ao ser humano. A pessoa que não pode falar, que não pode se expressar, e principalmente aqueles que não podem apresentar a sua diversa visão de mundo, silencia não apenas a sua voz, silencia a possibilidade de mudanças, silencia a possibilidade de a gente saber das diversidades e afirmar aquilo que já pensava ou alterar a sua compreensão de fatos e pessoas. Por isso, acho que não há nenhuma dúvida neste caso de que aqui realmente não havia o desbordamento, como foi posto, e é o caso mesmo, como aqui já foi assentada, a unanimidade pelo provimento na parte que se refere à improcedência dos pedidos formulados na inicial, reafirmar o compromisso constitucional que é guardado por este tribunal, no sentido de que a liberdade de expressão é uma garantia que torna a dignidade humana algo factível, experimentado por todo mundo, e, portanto, não há possibilidade de excluir-se ou restringir-se indevidamente. Eu estou votando no sentido do
provimento do recurso, provimento integral do recurso. Eu estou também acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes agora, mas da leitura que tinha feito do texto do ministro Barroso, eu fiquei preocupado que nós avançássemos para uma ideia de imunidade em relação a esses movimentos que são totalmente legítimos, mas que podem ter que responder por seus eventuais abusos, né, tendo em vista os parâmetros constitucionais, ou para usar uma expressão que acaba de nos revelar o ministro Dino em um sentido enriquecido, tendo em vista os paradigmas estabelecidos no texto constitucional. Creio que, então, posso proclamar o resultado do julgamento no recurso extraordinário 662-055, da relatoria de Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, recorrente projeto Esperança Animal. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário para o fim de reformar as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando improcedente a ação, vencido parcialmente o ministro relator, que dava parcial provimento ao recurso.